Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Se segura aí porque chegamos em Hebreus 12, vamos lá? Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz como todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam. Não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver uma vida de paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo o animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança,
e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusam a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete, mais uma vez farei a terra tremer, não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradeçamos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Uau! Depois de sermos ministrados sobre os heróis da fé, o escritor aos Hebreus chama cada um deles que dormiram no Senhor de grande multidão de testemunhas que nos rodeiam. Na verdade, ele está dizendo que da mesma forma que eles estavam inseridos e foram alcançados por tão grande propósito de viver e ministrar o reino, assim também somos nós. Agora é a nossa vez de cumprir a carreira que eles trouxeram até nós. Agora é a nossa vez de correr a corrida do Evangelho. Como você tem trilhado essa corrida? Esta é a grande jornada de nossas vidas. Não é sobre o quanto dinheiro acumulamos, quantos diplomas conquistamos, ou nem mesmo qual o cargo que ocupamos, mas sobre trilhar a jornada do Evangelho. Ontem mesmo compartilhei com os irmãos da comunidade sobre a nossa responsabilidade. Por estes dias, aqui na leitura de Hebreus, comecei a pensar em meus momentos com o Senhor, como será encontrar os heróis da fé. Em como será encontrar com essa grande multidão de testemunhas. Fiquei pensando em Moisés, Davi, Elias, Eliseu, em Paulo, Pedro, João, Barnabé e Estevão. Fiquei pensando no encontro com eles. Penso que eles vão chegar até nós e vão perguntar como foi cumprir a carreira em nossos tempos. Como foi ter todos os recursos que temos. Como foi ter todas as ferramentas que possuímos para anunciar o reino. Não sei quanto a você, mas só de imaginar esse encontro eu fiquei meio envergonhado. Meio que já comecei a ensaiar aquelas desculpas verdadeiras para justificar a minha pequenez nessa jornada. Comecei a ensaiar algo assim: o coração do povo era duro demais. Sim, eles sabiam ler, mas não liam. Sim, a gente tinha internet, Instagram, WhatsApp, podcast e tudo mais, mas quando ia me alongando nas desculpas e justificativas, percebi que ia estar de frente para testemunhas que literalmente perderam a cabeça, que foram cerrados no meio, que foram apedrejados, que foram lançados em tanques com óleo quente,
que viram seus filhos sendo mortos. Simplesmente em meio ao meu devaneio, não dava mais para olhar para os olhos deles. E eu fiquei muito envergonhado. Como estamos cumprindo a nossa jornada? A jornada do Evangelho que agora está sobre mim e sobre você. Este texto diz para que livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos na corrida, e de todo o pecado que nos atrapalha a permanecer de pé, que corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Sim, precisamos estar focados nesta corrida. Alguns se cansam, se desgastam, paralisam, mas o escritor aos Hebreus vai dizer que para nos animarmos é necessário olhar para o nosso campeão, para o nosso valente, aquele que suportou a cruz e não se importou com a vergonha. Absorveu a hostilidade dos pecados e a perseveridade dos cruéis. Ele era gentil e não demonstrou nenhuma ira ao enfrentar a dor. Ele é o nosso Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. O escritor aos Hebreus vai dizer que se olharmos para ele, para a forma que lidou com a dor, não vamos ficar cansados, não vamos ficar desanimados, porque o exemplo dele nos motivará a continuar percorrendo a carreira da fé, mesmo quando formos humilhados, feridos, abandonados, esquecidos, envergonhados. Quem olha para Jesus não para no meio do caminho. Revigore suas forças hoje, heróis desta geração. A corrida ainda está diante de nós. Ainda precisamos percorrer, a exemplo dos heróis da fé e do próprio Jesus, ainda precisamos percorrer e anunciar o Evangelho genuíno, a próxima estação, até chegar à próxima mudança de bastão. Você entende? Estamos sobre os ombros de uma grande multidão de testemunhas e do próprio Jesus, que é o nosso líder e aperfeiçoador. Quem tem consciência desta corrida procura viver em paz com todos, cuidam uns dos outros como mensageiros da graça, aceitam a disciplina e a correção do Senhor, não permitem que raízes de amargura vivam em seu coração, se afastam da imoralidade e da profanação, valorizam aqueles que falam da eternidade e sabem que tudo será abalado para que permaneça aquilo que é inabalável. Vamos, corredores do Evangelho, é hora de correr a corrida. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.